Sejam muito bem-vindos ao nosso Diário da FIV. Nós vamos compartilhar com vocês todo o processo, né, Brenda? Que nós passamos para conseguir a nossa tão sonhada gravidez e para encomendar nossos filhinhos, que era um projeto nosso, que a gente tinha isso em mente, já programado, e nós vamos decidimos compartilhar para que mais famílias conheçam, né, como que funciona todo esse processo, quais as possibilidades, como que a gente fez. Então, nesse primeiro episódio, a gente vai começar contando para vocês como que nós iniciamos esse processo de FIV, né, a partir de como que a gente tomou essa decisão. Então, a gente vai começar a compartilhar. Conta um pouquinho aí, Brenda. Então, gente, a gente vai separar por etapas, e aí a gente vai começar hoje com essa primeira etapa, que foi o começo de tudo, os primeiros exames, como que a gente escolheu, né, a clínica, a escolha do doador, todas essas questões que geram muitas dúvidas, né? A gente tinha muitas dúvidas, então a gente acha importante para que cada vez mais pessoas saibam como funciona esse processo, né? Sim. Então, esse processo começou pra gente em 2023, quando a gente finalmente decidiu, né, mesmo que a gente queria ter filhos. E aí a gente começou a ir atrás de clínicas, de exames para fazer, né, para saber o que a gente tinha que fazer para a gente estabelecer em que ano, né, em que data a gente gostaria realmente de engravidar. Isso, então a gente começou a se preparar antes, não era para aquele momento, mas a gente começou a se preparar antes, essa etapa preparatória de exames, porque a gente sabe que pode ter alguma intercorrência, se uma de nós tivesse alguma questão a tratar antes, né, de realmente, na época que a gente fosse querer fazer a transferência e dar início na gravidez, já está tudo organizado. Então, esse é um dos pontos, né, que a gente sempre recomenda para os casais, principalmente os casais de mulheres, para quando não deixar assim para a última hora, né? De eu vou ver isso quando for a época de ter o filho. Planejar antes, bem antes da data que você pensa no nascimento ou na gravidez. Esse é um ponto muito importante. Muito importante, porque a gente realmente não sabe, gente. A primeira coisa desse processo que eu acho fundamental, assim, ter em mente é que é um processo com muitas incertezas. Então, não tem como saber se você vai precisar fazer algum tratamento, se você vai ter que fazer alguma cirurgia. E tem muitos procedimentos que requerem um tempo até você poder engravidar. Então, se você está com planos de ter filho, por exemplo, naquele ano e deixar para fazer tudo naquele ano, pode ser perigoso, ainda mais também dependendo da idade. Por exemplo, em 2023, a Isadora estava fazendo 30 anos, e aí a gente achou que seria um bom momento para ver essa questão da reserva, né, ovariana e tudo mais, para a gente saber, a gente tem que se preocupar em fazer rápido, né, em coletar os óvulos rápido, ou a gente pode esperar. E aí foi bem tranquilo, né, a gente fez um check-up com um ginecologista, uma ginecologista maravilhosa na época que a gente fez os primeiros exames, que foi a doutora Gabriele, né? E esses exames foram muito importantes porque a gente viu que estava tudo certo, né? Com a reserva ovariana, tanto minha quanto da Isadora, estava tudo bem, que a gente podia deixar assim para 2026, que era nosso plano, né? 2025, 2026, engravidar. E aí teve um ponto que foi muito importante também a gente ter feito antes, porque nesses exames eu vi que eu tinha um nódulo na tireoide. E aí fui investigar esse nódulo e vimos que eu teria que tirar, né? Teria que operar. Então, porque ele tinha muita chance, né? Ele era um nódulo suspeito, tinha muita chance de ser maligno. E aí, então, eu marquei a cirurgia, né, para o mesmo ano. Eu fiz um pouco depois do nosso casamento, né, em julho de 2023. E retirei a tireoide, tive que tirar ela toda. E realmente o nódulo era maligno, então era, né, um câncer, a gente tinha mesmo que ter tirado. Eu não tinha nenhum sintoma, era um nódulo muito pequeno, então foi assim, fundamental ter sido identificado no início, porque não tive nenhum problema, né? Hoje estou 100% curada, foi só mesmo a cirurgia, não tive que fazer nenhum outro tipo de tratamento.
Então, gente, por exemplo, se a gente quisesse, né, engravidar naquele ano, a gente teria que ter esperado 1 ano, porque depois de tirar a tireoide, fazer todo esse procedimento, a mulher só pode engravidar depois de 1 ano. Então, né, pensa, se a gente tivesse demorado, às vezes a gente teria que ter adiado um pouco. Faz isso. Vai ter que ter os erros pra Mamãe, ficar participar. tadinha, mãe, eu tô aqui operado, mãe. Tá muito chato ter que ficar com esse pororocinho aqui, esse negocinho. Então, realmente foi um ponto importante. A gente não estava com essa programação de já engravidar em 2023, porém, foi bom a gente ter feito todos os exames, que a Brenda descobriu o quanto antes essa questão da tireoide, fez a remoção da tireoide, e depois a gente, no ano seguinte, 2024, demos continuidade, né, na escolha da clínica. Então, nós escolhemos a clínica Ideia Fértil, que para nós foi uma clínica muito boa. Fizemos todo o nosso processo com o Dr. Caio na primeira etapa, depois com a doutora Mariana. E foi a doutora Gabriele, né, essa primeira ginecologista que fez esse check-up com a gente, que indicou, né, que ela falou que tinha feito estágio ou trabalhado lá, se não me engano, em algum momento. E aí a gente pesquisou e gostou muito da clínica, né? Viu vários depoimentos também, falamos em grupos de outras mães, pessoas indicaram. E aí a gente foi fazer uma consulta lá para ver se a gente gostava e a gente adorou. Foi muito bom. Então, 2024 começamos, né, a ter contato lá com a clínica, fizemos uma visita, primeiro na unidade do ABC, depois na unidade que a gente deu sequência, que é aqui em São Paulo, no bairro de Moema, e fizemos essa primeira etapa no ano de 2024, já preparando para a coleta de óvulos, que aconteceu no início de 2025. Depois que a gente escolheu a clínica Ideia Fértil, a gente foi para uma segunda etapa, pós essa primeira etapa de exames da escolha da clínica. Que foram só exames de sangue, né? Vamos falar, porque às vezes tem gente que tem dúvida. Nesse primeiro momento, a gente só fez exames de sangue, ultrassom, né? Esses exames ginecológicos normais. E depois a gente já foi para essa outra etapa. Isso, é a outra etapa de escolha do sêmen do doador. E nós preferimos num banco internacional por conta da vasta gama de informações, né? A gente entende que os bancos brasileiros também são bons, mas eles ainda não são tão antigos quanto esses bancos internacionais. São bancos que estão agora começando a ficar mais estruturados, e os bancos internacionais têm mais informações genéticas, de procedência do doador. Então, nós preferimos adquirir de um banco internacional. Foi um dos critérios, né? Assim, o valor, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Aqui no Brasil, tem um valor, né? O sêmen, e os bancos internacionais, geralmente, o valor ele chega a ser o dobro, né? Então, tem isso. Tem muitas pessoas que optam aqui no Brasil também por essa questão do custo e tudo mais. Só que tem esse detalhe. Se for importante para você ter mais informações, histórico de saúde, ver foto dos doadores, os bancos internacionais têm mais essas informações. Os bancos nacionais, eles não têm foto, porque aqui no Brasil não é permitido, né? Então, eles têm características físicas da pessoa, né? As características também pessoais, gostos, hobbies, profissão, vai ter detalhes, né? Cor de olho, cor de cabelo, de pele, formato de nariz, mas foto você não tem. Então isso também pra gente foi um ponto que a gente queria ver, né? Foto. E no banco que a gente escolheu, né? Que foi o Fairfax, que aqui no Brasil, quem faz a intermediação é a Crio Brasil, que a gente também vai deixar aqui na descrição para vocês. Lá fica gravado no sistema até o áudio da entrevista que é feita com esse doador. Então dá para você ouvir até a voz dele, né? E a gente achou que isso, né, deu uma aproximada, assim, porque para nós, né, para algumas pessoas não faz tanta diferença, mas para nós a gente queria muito, assim, que fosse uma pessoa legal, uma pessoa que a gente sentisse que tinha conexão também com os nossos gostos, com, né, o nosso jeito também. E foi muito importante, né, a gente ter essas informações, esses áudios, esse histórico familiar e tudo. Então a gente optou por esse banco por isso. A gente fez a compra do sêmen. Foi em novembro de 2024, né? Novembro e aí de 2024. Chegou em janeiro de 2025. Isso, em janeiro de 2025 a gente já tinha essa amostra. Uhum. E aí em fevereiro de 2025
eu fiz a coleta de óvulos e aí aconteceu que a gente já fertilizou os embriões. Mas esses detalhes a gente vai contar no próximo episódio aqui do nosso Diário da FIV. Se você tiver alguma dúvida sobre esse processo, que você quer ver nos próximos episódios, comenta aqui pra gente saber. E se inscreva aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo. Até!